No primeiro quartel do século XVIII, em pleno auge do absolutismo e das riquezas proporcionadas pelo ouro e pelos diamantes do Brasil, nasceu em Portugal um projeto monumental sem paralelo. A 30 quilómetros de Lisboa, o rei Dom João V mandou erguer um dos maiores palácios da Europa, composto por uma esplendorosa basílica, um convento franciscano e um vasto palácio real, cuja imponente fachada se estende por 220 metros. Possui também uma das mais belas bibliotecas do mundo, contendo um acervo de 36 mil volumes. Venha descobrir a história, a arte, os factos e os mitos do Real Edifício de Mafra, Património Mundial da Unesco. Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. No início do século XVIII, Portugal vivia um dos períodos mais peculiares e marcantes da sua história, caracterizado pelo apogeu do absolutismo régio sob o reinado de Dom João V. Este monarca, profundamente inspirado pelo modelo de Luís XIV em França, procurou afirmar a sua imagem e autoridade através de obras monumentais e do mecenato artístico e cultural. A prosperidade económica deste período deveu-se principalmente à descoberta de grandes jazidas de ouro e diamantes no Brasil, especialmente nas regiões de Minas Gerais, como as minas de Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará, Mariana e São João del Rei, em Goiás e Mato Grosso. A extração era realizada por escravos africanos e trabalhadores locais sob condições muito duras e frequentemente desumanas. Esses recursos originaram os chamados quintos do Brasil, um imposto equivalente a um quinto, 20%, de todo o ouro extraído, que eram obrigatoriamente enviados para Portugal como receita direta da coroa. Os restantes 4 quintos do ouro extraído permaneciam no Brasil, mas acabavam maioritariamente nas mãos das elites locais, mineradores influentes e autoridades coloniais que dominavam a estrutura económica daquele território. Este ouro chegava a Lisboa principalmente em forma de barras ou lingotes fundidos em casas oficiais de fundição, como a famosa Casa de Fundição de Vila Rica, marcados com o selo real português para evitar fraudes e contrabandos. Os carregamentos atravessavam o Oceano Atlântico em frotas navais anuais, escoltadas fortemente para se protegerem de ataques piratas e corsários que rondavam as rotas marítimas. No Brasil, este período ficou marcado pela exploração intensa e pela drenagem constante de recursos naturais para Portugal, um fenómeno que causava ressentimentos profundos e frequentemente estimulava movimentos de contestação e revolta, como a Revolta de Filipe dos Santos, em Vila Rica, em 1720. A riqueza gerada pela mineração não resultou num desenvolvimento equitativo da colónia, mas sim numa economia de exploração que alimentava luxos da metrópole portuguesa e mantinha o Brasil numa posição subalterna. Essa abundância permitiu a Dom João V realizar projetos sumptuosos que exaltavam a sua figura e consolidavam o prestígio da coroa portuguesa. Contudo, também intensificou as desigualdades sociais, pois, enquanto a corte, a nobreza e o clero desfrutavam de luxos crescentes, a população comum enfrentava dificuldades económicas significativas. Politicamente, o reinado de Dom João V fortaleceu o absolutismo e promoveu uma intensa atividade diplomática, visando reforçar a posição e o prestígio internacional de Portugal.
Foram estabelecidas relações próximas com o Vaticano, concretizadas em atos como a obtenção do título de Rei Fidelíssimo atribuído pelo Papa em 1748, elevando ainda mais o estatuto diplomático do rei português. Socialmente, a religiosidade profundamente enraizada no cotidiano português justificava grandes investimentos em edifícios religiosos, considerados meios essenciais para assegurar a salvação espiritual coletiva. Foi neste contexto que, em 1711, Dom João V prometeu construir um convento caso obtivesse descendência, promessa cumprida com o nascimento da princesa Dona Maria Bárbara a 4 de dezembro de 1711. O local escolhido para a construção deste convento foi a Vila de Mafra, localizada a cerca de 30 km de Lisboa. A colina onde se implanta era conhecida como Alto da Vela, onde existiam moinhos de vento e terras de cultivo. Os terrenos foram adquiridos em 3 fases entre 1713 e 1748. A escolha desta localização terá ocorrido, segundo Frei Cláudio Conceição, por ter uma fonte de abundante e excelente água e fazer uma admirável perspectiva no dilatado mar que se descobre. Em 17 de novembro de 1717 foi realizada a cerimónia de lançamento da primeira pedra do Convento de Mafra, um evento de grande pompa com a presença do rei, da corte, do cardeal patriarca de Lisboa, Dom Tomás de Almeida, e de uma multidão que incluía clérigos, militares e moradores locais. Fontes históricas, como o relato de Frei João de São José do Prado, confirmam que uma estrutura de madeira foi erguida para a ocasião, replicando a forma e dimensão planeada da basílica. Esta estrutura, localizada na zona do cruzeiro entre os alicerces, foi adornada com panos de brim e ornamentos preciosos, servindo como um símbolo visual do projeto. No dia anterior, 16 de novembro, uma cruz de madeira de 4,80 metros foi benzida e hasteada no local do futuro altar-mor, permanecendo até à sagração da Basílica em 1730. A cerimónia incluiu música, clarins, timbales e a participação de 66 frades franciscanos, além de forças de cavalaria e infantaria. Originalmente concebido como um modesto convento franciscano para 13 frades, rapidamente evoluiu para se tornar um dos maiores e mais impressionantes projetos arquitetónicos do barroco europeu, símbolo máximo do poder absoluto do rei português e a expressão material da riqueza efêmera proporcionada pelo ouro brasileiro. Além do cumprimento do voto religioso, o rei visava criar um monumento que simbolizasse a grandeza da monarquia portuguesa, servindo como residência real secundária, local de caça, devido à proximidade da Tapada de Mafra, e centro religioso para os frades franciscanos. Há também uma narrativa não oficial, mencionada em algumas fontes, de que Dom João V se teria inspirado no Palácio de Versailles, buscando rivalizar com a opulência de outras cortes europeias. A construção foi conduzida pelo arquiteto alemão Johann Friedrich Ludwig, conhecido em Portugal como João Frederico Ludovice, com contribuições de outros arquitetos como Joaquim Posidónio da Silva, Manuel Caetano de Sousa, Custódio Vieira, Manuel da Maia e João Pedro Ludovice. Ludovice era um ourives de origem alemã que emigrou para a Itália e a partir de 1700 fixou-se em Portugal. O seu trabalho levou a que fosse notado pela Casa Real, sendo encarregue, por parte de Dom João V, da reestruturação da Capela do Paço da Ribeira, transformando-a na Igreja Patriarcal de Lisboa. Esse templo, que ficaria destruído com o terremoto de 1755, era descrito na sua época como uma das mais magníficas capelas da Europa, com um esplendoroso interior e com belos objetos de culto.
Para além do projeto de Mafra, ao qual dedicou vários anos da sua vida e no qual fundou uma escola de risco, onde se formaram diversos arquitetos, Ludovice deixou-nos também obras como a Capela Mor e o respectivo altar na sede Évora, o altar-mor da Igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, e o Palácio da Quinta da Alfarrobeira, também em Lisboa, onde o arquiteto alemão viveu. O processo construtivo do vasto edifício de Mafra envolveu técnicas avançadas para a época, como o uso de 400 kg de pólvora para explodir rochas e estabelecer as fundações. Cerca de 50 mil trabalhadores participaram na construção, com uma média diária de 15 mil e picos de até 45 mil. A maioria eram trabalhadores portugueses, muitos dos quais compulsórios, provenientes de várias regiões do país. Para que se tenha noção da dimensão humana deste projeto, as cidades de Vila Real, Castelo Branco e Évora têm, na atualidade, cerca de 50 mil habitantes. O estaleiro transformou a vila de Mafra com a criação de um bairro temporário conhecido como a Ilha da Madeira, construída em madeira para alojar trabalhadores, com casas, estábulos, ermida e áreas de alimentação. A construção foi tão perigosa que pelo menos 1.383 trabalhadores morreram e milhares ficaram feridos, levando à criação de um hospital no local para tratar os operários. A supervisão da obra foi feita por 7.000 soldados que garantiam a ordem e impediam fugas. Muitos trabalhadores estabeleceram-se em Mafra, trazendo as suas famílias, o que aumentou a demografia local. Havia também artesãos especializados, como escultores e pedreiros, muitos deles italianos, que contribuíram para a qualidade artística do projeto. A Escola de Escultura de Mafra, fundada durante a construção, formou gerações de escultores portugueses, como Joaquim Machado de Castro. A logística da construção foi um desafio monumental. Materiais locais, como a pedra-liós, foram extraídos de pedreiras próximas, enquanto mármores, estátuas, paramentos e sinos foram importados de Itália, França, Flandres e Liège. O transporte envolveu 1.270 carroças puxadas por gado e 7.000 carrinhos de mão. A madeira para andaimes veio do norte da Europa e o projeto exigiu uma coordenação complexa para gerir a mão de obra e os recursos. A vila de Mafra tornou-se um grande estaleiro com alojamentos temporários, cozinhas e uma ermida de madeira para serviços religiosos. O romance Memorial do Convento, de José Saramago, descreve vividamente, no seu 19º capítulo, o transporte de uma pedra gigante, ilustrando as dificuldades logísticas enfrentadas. Houve notícia de que era preciso ir a Pero Pinheiro buscar uma pedra muito grande que lá estava, destinada à varanda que ficará sobre o pórtico da igreja, tão excessiva a tal pedra que foram calculadas em 200 as juntas de bois necessárias para trazê-la e muitos os homens que tinham de ir também para as ajudas. Em Pero Pinheiro se construíra o carro que haveria de carregar o calhau, espécie de nau da Índia com rodas, isto dizia quem já o tinha visto em acabamentos e igualmente pusera os olhos, alguma vez, na nau da comparação. A laje tem de comprimento 35 palmos, de largura 15 e a espessura é de 4 palmos e, para ser completa a notícia, depois de lavrada e polida, lá em Mafra, ficará só um pouco mais pequena. Diremos que o peso da pedra da varanda da casa, a que se chamará de Benedictione, é de 31.021 kg, 31 toneladas em números redondos. 200 bois agitaram-se, puxaram, primeiro de esticão, depois com uma força contínua logo interrompida, porque há os que escorregam, outros inclinam para fora ou para dentro. Vai ser uma grande jornada. Daqui a Mafra, mesmo tendo El Rei mandado consertar as calçadas, o caminho é custoso, sempre a subir e a descer, ora ladeando os vales, ora empinando-se para as alturas, ora mergulhando a fundo. Neste primeiro dia, que foi só à tarde, não avançaram mais que 500 passos.
O dia seguinte foi de grandes aflições. A estrada alargava-se um pouco, podiam, portanto, as juntas de bois manobrar mais à vontade, sem atropelos, mas o carro, pelo seu tamanho, pela rigidez dos eixos e também pela carga que suportava, virava dificultosamente nas curvas. Mas a aflição tornava-se agonia se o caminho era a descer. A todo momento o carro se escapava, era preciso meter-lhe logo os calços, desatrelar as juntas quase todas, 3 ou 4 de cada lado chegavam para mover a pedra, mas então tinham os homens de pegar às cordas da traseira da plataforma, centenas de homens como formigas, de pés fincados no chão, corpos inclinados para trás, músculos retensos, sustendo o carro que ameaçava arrastá-los para o vale, lançá-los para fora da curva como uma chicotada. Tão grande fora o sofrimento durante esse arrastado dia que todos diziam amanhã não pode ser pior, e no entanto sabiam que iria ser pior 1000 vezes. Lembravam-se do caminho que descia para o Vale de Cheleiros, aquelas apertadas curvas, aqueles declives espantosos, aquelas empinadas encostas que caíam quase a pique sobre a estrada. Aplicam-se as alavancas às 4 rodas posteriores, tenta-se deslocar o carro, meio palmo que seja, para o lado exterior da curva. Os homens que trabalham às cordas ajudam puxando na mesma direção. É uma balbúrdia como os das alavancas de fora, entre uma floresta de calabres esticados e tensos como fios de lâmina, com os das cordas às vezes dispostos pela encosta abaixo, não raro escorregando e rolando, por enquanto sem maior mal. Distraiu-se talvez Francisco Marques, ou enxugou com o antebraço o suor da testa, ou olhou cá do alto a sua vila de Cheleiros. Enfim, se lembrando da mulher, fugiu-lhe o calço da mão no preciso momento em que a plataforma deslizava. Não se sabe como isto foi, apenas que o corpo está debaixo do carro, esmagado. Passou-lhe a primeira roda por cima, mais de 2000 arrobas só a pedra, se ainda estamos lembrados. A roda passara-lhe sobre o ventre, feito numa pasta de vísceras e ossos. Por um pouco se lhe separavam as pernas do tronco. Amanhã, antes de nascer o sol, recomeçará a pedra a sua viagem. Em Cheleiros ficou um homem para enterrar, fica também a carne de 2 bois para comer. Não se nota a falta deles. O carro vai ladeira acima, tão devagar como tem vindo. Se Deus houvesse piedade dos homens, teria feito um mundo rasinho como a palma da mão. Levariam as pedras menos tempo a chegar. Entre Perpinheiro e Mafra gastaram 8 dias completos. Quando entraram no terreiro foi como se estivessem chegando de uma guerra perdida, sujos, esfarrapados, sem riquezas. Toda a gente se admirava com o tamanho desmedido da pedra, tão grande, mas Baltazar murmurou, olhando a basílica, tão pequena. A Basílica e o convento foram inaugurados em 22 de outubro de 1730, no 41º aniversário de Dom João V, com festividades que duraram 8 dias, embora as obras tenham continuado até 1755, quando a mão de obra foi redirecionada para a reconstrução de Lisboa após o terremoto desse ano. O convento de Mafra é um dos maiores palácios da Europa, ocupando uma área de aproximadamente 38.000 metros quadrados, quase 4 hectares. O complexo inclui 1.200 divisões, mais de 4.700 portas e janelas, 156 escadarias e 29 pátios internos. A fachada principal tem 220 metros de comprimento, com a basílica no eixo central, ladeada por 2 torres com carrilhões com um total de 98 sinos, constituindo o maior carrilhão histórico do mundo. Com 58 metros de comprimento e planta em cruz latina, a Basílica de Mafra destaca-se pela sumptuosa decoração escultórica, considerada a maior coleção de escultura barroca italiana fora de Itália. A fachada principal da Basílica, totalmente revestida à pedra liós branca da região de Mafra, impõe-se ao centro do palácio com uma frontaria simétrica de inspiração italiana, flanqueada por 2 altas torres sineiras.
Estruturada em 2 andares, com colunas de ordem coríntia, a fachada reflete a ambição de Dom João V em rivalizar com a grandiosidade de Roma. O rei solicitou ao seu embaixador modelos dos principais templos romanos. Desse estudo resultou, por exemplo, o varandim central de bênçãos, claramente inspirado no da Basílica de São Pedro do Vaticano. As 2 torres sineiras, com cerca de 68 metros de altura, recordam as torres da igreja de Sant'Agnese in Agone, obra de Francesco Borromini, em Roma. Entre as torres estende-se o corpo central da igreja, marcado pelas colunas e por 3 portais alinhados. Acima dos portais abre-se uma galeria com a já referida varanda e no topo um frontão triangular clássico. No tímpano desse frontão sobressai um imenso medalhão oval de jaspe, esculpido em alto relevo pelo italiano Giuseppe Lironi em 1730. O medalhão representa a Virgem com o Menino Jesus e Santo António em adoração, uma composição que alude aos oráculos da Basílica, Nossa Senhora e Santo António e à dedicação espiritual do conjunto monástico. Em nichos dispostos na fachada encontram-se 4 grandes esculturas de mármore de Carrara representando fundadores de ordens religiosas, todas realizadas por escultores italianos de renome. No registro superior do lado norte está São Domingos e do lado sul São Francisco de Assis. No nível inferior, alinhadas por baixo, estão Santa Clara de Assis, lado norte, e Santa Isabel da Hungria, no lado sul. São peças de cerca de 3 metros de altura, encomendadas por Dom João V a mestres escultores em Roma. Carlo Monaldi, escultor romano, esculpiu São Francisco e São Domingos, enquanto Giovanni Battista Maini esculpiu Santa Clara e Santa Isabel. A Galilé da Basílica de Mafra, um amplo vestíbulo com 7 metros de largura por 28 metros de comprimento que antecede a nave, funciona como um espaço de transição entre o exterior e o interior sacro, estando ornamentada com um notável conjunto de esculturas. Nos lados deste nártex encontram-se 3 portais de entrada, um central e 2 laterais, encimados por frontões e decorados com motivos clássicos em relevo. O portal principal apresenta um frontão alteado com medalhão oval, decorado com um baixo relevo representando a Virgem, o Menino e Santo António, da autoria de Carlo Monaldi. A Galilé contém um grupo de 14 estátuas monumentais de mármore com cerca de 3 a 4 metros de altura, representando santos ligados às principais ordens religiosas, numa espécie de assembleia dos patronos monásticos que introduz o caráter conventual do templo. As 2 maiores esculturas da Galilé flanqueiam a porta central. Do lado norte está São Vicente, mártir padroeiro de Lisboa, e do lado sul São Sebastião, protetor contra a peste e a fome. Ambas medem cerca de 3,58 metros e foram esculpidas em 1731 pelo romano Carlo Monaldi, que deixou a sua assinatura discretamente esculpida no capacete de São Sebastião, evidenciando o orgulho autoral na obra. Estas 2 imagens imponentes, ricamente esculpidas, São Vicente enverga dalmática e segura a palma do martírio e o Evangelho, São Sebastião exibe as flechas do seu suplício, guardam simbolicamente a entrada da igreja, ladeando quem ingressa. Além destas, outras 12 estátuas distribuem-se pela Galilé encostadas aos pilares e nichos laterais. No lado norte do vestíbulo encontram-se São Bento de Núrcia, fundador dos beneditinos, e São Bernardo de Claraval, reformador cisterciense, ambos esculpidos pelo italiano Giuseppe Rusconi por volta de 1731, além de São Bruno de Colónia, fundador dos cartuchos, atribuído a Giuseppe Lironi, e São João de Mata, fundador da Ordem Trinitária, esculpido por Pietro Bracci. No lado sul da Galilé, em correspondência, estão representados outros reformadores. São Francisco de Paula, fundador dos Mínimos, São Félix de Valois, cofundador dos Trinitários, companheiro de João de Mata, São Pedro Nolasco, fundador dos Mercedários, e São Caetano de Thiene, fundador dos Teatinos.
Completando o conjunto surgem também Santo Inácio de Loyola, fundador dos Jesuítas, Santa Teresa de Ávila, reformadora das Carmelitas Descalças, São Filipe Neri, fundador do Oratório, e São João de Deus, fundador da Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Santa Teresa de Ávila, por exemplo, está figurada segurando o livro das regras das Carmelitas, simbolizando a reforma que empreendeu. Esta escultura foi esculpida por Carlo Monaldi em 1731. A presença deste conjunto de santos fundadores na Galileia não é apenas decorativa, funciona como um programa iconográfico que exalta a vida religiosa e as diferentes ordens consagradas, preparando os fiéis para o ambiente devocional que encontrarão no interior. O mármore de Carrara luminoso das esculturas contrasta com as paredes e colunas de Liós, criando um efeito cenográfico notável ao entrar na basílica. O interior da Basílica de Mafra é amplo e solene, desenhado em planta de cruz latina, com cerca de 58,5 metros de comprimento desde a entrada até à Capela Mor e 43 metros ao longo do transepto. A nave central, bastante estreita, aproximadamente 16,5 metros de largura, é acompanhada por duas naves laterais mais baixas, numa disposição de basílica de 3 naves separadas por arcadas. Essa relativa estreiteza da nave principal, aliada à considerável altura de 21,5 metros até à abóbada de berço, acentua a verticalidade do espaço e conduz naturalmente o olhar dos fiéis para o alto, em direção à cúpula central. Todo o interior é ricamente revestido de mármores polícromos. Predomina um mármore rosado de tonalidade suave extraído de pedreiras portuguesas, como as de Pero Pinheiro e Sintra, intercalado com mármores cinza azulados e brancos originários da região de Estremoz e outras, compondo padrões geométricos no pavimento e nos pilares. Os desenhos multicolores do chão replicam-se nos caixotões e guarnições do teto abobadado, criando uma unidade visual entre o piso e a abóbada. A iluminação natural penetra por 181 janelas espalhadas em 2 níveis, realçando o brilho dos mármores e a monumentalidade clássica da arquitetura interior. Destaca-se a sobriedade majestosa da abóbada de berço que cobre a nave central, construída em alvenaria e assentando sobre robustos pilares. Essa abóbada é segmentada por caixotões pouco profundos e decorada com padrões geométricos que ecoam as cores do pavimento numa subtil harmonia cromática. Ao longo da nave, as paredes não apresentam ornamentação pictórica, ao contrário de outras basílicas barrocas carregadas de frescos, valorizando em Mafra a materialidade dos mármores e a luz, numa estética quase neoclássica que pronuncia o gosto do final do século XVIII. Na parede fundeira da basílica existem também 2 esculturas de Alessandro Giusti que ladeiam a entrada, representando a fé e a religião. Ao longo das naves norte e sul, intercaladas pelos arcos das colunas, distribuem-se as 6 capelas laterais intercomunicantes. Os seus retábulos de cantaria são, na sua maioria, obra da Escola de Escultura de Mafra, fundada em 1753 pelo sucessor de Dom João V, o rei Dom José I, e dirigida pelo mestre Alessandro Giusti. No lado do Evangelho, à esquerda de quem entra na Basílica, temos as capelas do Santo Cristo, dos Santos Bispos e da Nossa Senhora do Rosário. Já no lado da Epístola, à direita de quem entra, ficam as capelas das Santas Virgens, dos Santos Confessores e dos Santos Mártires. Cada uma dessas capelas laterais apresenta um pequeno altar em mármore polícromo, encimado por um baixo relevo. Em ambos os lados existe ainda um vestíbulo que antecede a passagem das capelas laterais para o transepto. Sobre altos pedestais, dentro das capelas laterais e vestíbulos, alinham-se 58 estátuas de mármore representando santos, profetas e outras figuras bíblicas, encomendadas aos melhores escultores de Roma do período joanino. Essas estátuas, de tamanho ligeiramente superior ao natural, formam uma verdadeira galeria de escultura italiana do 700, incluindo obras de artistas como Gioacchino Fortini, Filippo della Valle, Agostino Corsini, Giovanni Baratta, entre muitos outros.
Acima das capelas, ao longo das paredes superiores, abrem-se as tribunas, varandas gradeadas de onde a família real e convidados podiam assistir às missas e ofícios, bem como os frades em certas ocasiões. Era comum em cerimónias solenes a presença do rei e corte nas tribunas próximas ao altar-mor, enquanto as restantes se destinavam a irmãos das ordens terceiras ou nobres visitantes. Das tribunas também se podia ouvir a música sacra, o que nos conduz aos excepcionais órgãos históricos da Basílica de Mafra, que constituem um dos seus maiores tesouros. Foram instalados em 1807 e são considerados como um conjunto ímpar no mundo. Estes 6 órgãos de tubos foram todos concebidos para tocar em conjunto, em perfeita harmonia, algo raríssimo na história da organaria. Estão distribuídos em pares, ocupando tribunas estrategicamente posicionadas. 2 instrumentos encontram-se na capela-mor, um de cada lado do altar, denominados órgãos do Evangelho e da Epístola, outros 2 nos topos do transepto norte, órgãos de São Pedro de Alcântara e do Santíssimo Sacramento, e 2 no transepto sul, órgãos de Nossa Senhora da Conceição e de Santa Bárbara. Essa disposição permite efeitos sonoros de diálogo e eco formidáveis, preenchendo toda a cruz da igreja com música envolvente. A construção, entre 1792 e 1807, esteve a cargo dos 2 mais conceituados organeiros portugueses da época, Joaquim António Pérez Fontanes e António Xavier Machado e Cerveira, mestres que já haviam trabalhado em importantes catedrais. Cada um construiu 3 órgãos, segundo um plano coordenado para que o conjunto tivesse características sonoras complementares. Os órgãos de Mafra possuem cerca de 2.000 tubos sonoros no total, variando de pequenos tubos metálicos de poucos centímetros até imponentes tubos de madeira de até 6 metros de altura e 28 centímetros de diâmetro. Inaugurados conjuntamente a 4 de outubro de 1807, pouco antes da invasão napoleónica, os órgãos de Mafra impressionaram os ouvintes pela riqueza tímbrica e potência. Naquele mesmo ano, compuseram-se obras especialmente para serem executadas nos 6 órgãos em simultâneo. Destacam-se composições de João de Sousa Carvalho e Marcos Portugal, proeminentes músicos da corte. Contudo, com a partida da corte para o Brasil em 1807 e a instabilidade das guerras, os órgãos rapidamente caíram em silêncio e falta de manutenção. Foi somente entre 1998 e 2010 que se levou a cabo um restauro integral dos 6 órgãos, projeto complexo que envolveu equipas internacionais de organaria, sob consultoria do organista João Vaz. Atualmente, Mafra é o único local no mundo onde 6 órgãos históricos podem ser tocados simultaneamente de forma coordenada. Vários eventos anuais ocorrem na Basílica explorando essa peculiaridade, tendo já sido gravados concertos que divulgam internacionalmente a magnificência deste conjunto organístico único. No centro da igreja, o cruzeiro marca a interseção da nave com o transepto e é coroado por uma esplêndida cúpula hemisférica, elemento de forte impacto cenográfico e espiritual. Tratava-se da maior cúpula construída em Portugal até aquele momento, com 65 metros de altura por 13 metros de diâmetro. Externamente, essa cúpula branca de perfil clássico ergue-se a cerca de 70 metros de altura máxima, fazendo par arquitetónico com as torres sineiras que a ladeiam no conjunto da fachada. A inspiração formal veio novamente de Roma. Tanto a cúpula como as torres de Mafra remetem à igreja de Sant'Agnese in Agone, concebida por Borromini, cuja dupla torre e cimbório central influenciaram decisivamente Ludovice. Em Mafra, o zimbório assenta sobre 4 grandes arcos torais em mármore rosa e branco, finamente esculpido, que se elevam a partir dos pilares do cruzeiro. Esses arcos, decorados com molduras e florões, suportam o tambor octogonal da cúpula, o qual é rasgado por 8 janelas elípticas que banham de luz o espaço central da igreja. Por cima, a calote esférica conduz a uma pequena lanterna terminal, rematada no exterior por uma esfera e cruz de bronze. Do lado interior abrem-se em baixo relevo as portas do céu. Ao centro encontra-se uma pomba com 1,5 metro de envergadura, símbolo da Imaculada Conceição.
No braço norte do transepto, do lado do Evangelho, ergue-se a Capela da Coroação de Nossa Senhora, exibindo um baixo relevo retabular, em mármore, que representa a Virgem ajoelhada sobre anjos músicos, sendo coroada pelo Pai e pelo Filho, na presença do Espírito Santo. Já no braço sul do transepto, do lado da Epístola, encontra-se a Capela da Sagrada Família. Aqui pode ver-se um painel retabular em mármore, esculpido em baixo relevo, representando a Sagrada Família. Acima surge Deus rodeado de anjos, sendo que Cristo ampara a Virgem, que ocupa o centro da cena, segurando o menino. Ao seu lado surgem São José e outros santos e santas, e, no fundo, o Agnus Dei. Tais painéis esculpidos foram executados já em meados do século XVIII pela Oficina Escultórica de Mafra, sob a orientação de Alessandro Giusti, o mestre italiano convidado para dirigir esta escola, com a colaboração do seu discípulo português Joaquim Machado de Castro. A decoração destes espaços é complementada por um vasto e belíssimo conjunto de luminárias em bronze, incluindo grandes lampadários criados em Itália por Giuseppe Zappati. A sua qualidade impressionou vários visitantes, incluindo o escritor britânico William Beckford, que ao tê-los visto quando visitou Portugal em 1787, pensou serem feitos em ouro. Todos os gradeamentos em ferro e bronze dourado que antecedem algumas das capelas são também da mais elevada qualidade, tendo sido executados em Paris, nas oficinas do fundidor Garnier. A capela colateral do lado do Evangelho, dedicada a São Pedro de Alcântara, está separada do braço do transepto por uma grande grade de ferro. No altar possui uma pintura a óleo sobre tela, representando São Pedro de Alcântara em adoração à Virgem, atribuída ao pintor italiano Corrado Giaquinto. Contém estátuas de vulto de 4 arcanjos, São Rafael, de autor desconhecido, São Miguel e São Gabriel, esculpidos por Giovanni Battista Maini, bem como o Anjo Custódio de Portugal, atribuído ao escultor flamengo Laurent Delvaux, representado com as armas de Portugal. Nesta capela existe também uma pintura da Última Ceia, da autoria de Filippo Laurenti. Já a capela colateral do lado da Epístola é dedicada a Nossa Senhora da Conceição, sendo também fechada com grades de ferro. No seu altar possui um painel retabular talhado em baixo relevo sobre mármore que representa a padroeira de Portugal. Nessa escultura da Escola de Mafra, a Virgem surge sobre nuvens e rodeada de anjos, tendo sob os seus pés a meia-lua e a serpente. Nas mãos segura o menino. Outro retábulo esculpido em mármore, situado na parede norte, representa a Anunciação. As estátuas aqui existentes representam a Sagrada Família, São Joaquim e Santa Ana, ambos esculpidos por artista desconhecido, São José e São João Batista, ambos da autoria de Giovanni Baratta. Esta capela apresenta ainda uma luneta com a figuração da apresentação da Virgem no templo. Por último, a Capela-Mor, que ocupa todo o espaço semicircular da cabeceira da Basílica, é profunda e coberta com uma abóbada de aresta. O seu retábulo é em cantaria e é composto por 2 enormes colunas marmóreas de fuste liso e capiteis coríntios, rematadas por frontão triangular. Enquadra uma pintura a óleo sobre tela da autoria do italiano Francesco Trevisani, que representa a Virgem entregando o menino a Santo António, fazendo alusão à dupla invocação desta basílica. Este quadro exibe cores quentes e grande suavidade nas expressões, sendo considerada uma das obras-primas da pintura setecentista existentes em Portugal. Acima deste retábulo encontra-se um grande baixo relevo em mármore retratando Cristo crucificado rodeado por anjos, da autoria de Francesco Schiaffino. Nas paredes podem ver-se ainda varandinhos e 2 órgãos que integram o conjunto de 6 existente no templo. A Basílica de Mafra destaca-se ainda pelos seus imponentes carrilhões, encomendados por Dom João V em 1730 às famosas fundições dos Países Baixos. 2 carrilhões gêmeos foram produzidos, um em Liège por Nicolaus Lavache, instalado na Torre Norte, e outro em Antuérpia por Willem Wittlox, colocado na Torre Sul.
Tradicionalmente referem-se 92 sinos entre ambos os carrilhões, mas estudos recentes apontam para um total de 98 sinos, considerando os menores usados para assinalar horas. Este conjunto constitui o maior carrilhão do século XVIII no mundo, com várias centenas de toneladas de bronze. O tamanho dos sinos varia entre os 2,7 kg e as 12 toneladas, sendo estes considerados como os maiores já fabricados para carrilhões. A encomenda dos carrilhões ilustra bem a ostentação de Dom João V, quando informado de que um carrilhão custaria 400 mil reis, valor exorbitante para a época, o rei respondeu ironicamente que queria 2. Os sinos foram benzidos solenemente na igreja de Santo Antão do Tujal, antes de serem transportados para Mafra em enormes carros de bois, escoltados por infantaria, atraindo curiosidade popular ao longo do percurso. A primeira vez que os sinos soaram em Mafra foi durante a missa solene de sagração da Basílica, a 22 de outubro de 1730, embora o conjunto ainda não estivesse completo. Cada torre possui não só sinos, mas também mecanismos avançados para a época, capazes de tocar automaticamente até 16 peças musicais, tornando-se verdadeiras caixas de música monumentais. Ao longo do tempo, os carrilhões enfrentaram problemas de manutenção, especialmente nos séculos XIX e XX, acabando por ficar quase inativos devido ao desgaste estrutural e desafinação. Entre 2018 e 2020, foram objeto de um extenso restauro, integrado num projeto global de recuperação do monumento, com participação de equipas internacionais especializadas. O vastíssimo Real Edifício de Mafra contempla também aquele que é o maior palácio de Portugal. Foi utilizado desde a sua construção, na primeira metade do século XVIII, até ao final da monarquia, em 1910, como residência da família real, quando esta se deslocava até ali para assistir a festas religiosas ou para caçadas. Seguindo o modelo francês de palácios como os de Versailles ou Chambord, criados originalmente como residências para as temporadas de caça, Dom João V conjugou a residência real com o convento, criando um símbolo que sintetizava o seu poder régio e religioso. Os torreões Norte e Sul, que correspondem respectivamente aos aposentos do rei e da rainha, são separados por um corredor com 232 metros de comprimento, constituindo o maior do seu género em toda a Europa. Vamos agora conhecer com detalhe os principais espaços deste palácio. A Sala de Diana é assim chamada devido à decoração pintada no seu teto pelo artista Cirilo Volkmar Machado, representando Diana, a deusa romana da caça, e as suas ninfas. Uma pintura na parede do topo simula uma porta entreaberta, revelando uma cena com Selene, deusa da lua, e o seu amado, o pastor Endymião. Pendurada na parede está uma tapeçaria de Bruxelas, da oficina de Jan Liniers, representando Alexandre o Grande recebendo Talestris, a rainha das Amazonas. Pode ver-se ainda um retrato do rei Dom João V, que mandou edificar este palácio. Este compartimento era também conhecido como Sala da Tocha, pois aqui se conservava aceso um círio durante a noite. A Sala do Trono, ou Sala das Audiências, era o espaço para a realização das audiências reais e da cerimónia do beijamão, que sublinhava o papel paternal e protetor do rei, assim como a submissão dos seus súbditos.
Esse ritual seria abolido em 1860 pelo rei Dom Pedro V, que o considerava como um ato obsoleto de servilismo. A pintura do teto desta sala, também da autoria de Cirilo Volkmar Machado, representa o anjo tutelar de Portugal rodeado por ministros, militares, sábios e eclesiásticos, protegendo com o seu escudo a família real. Nas paredes, Domingos António de Sequeira pintou a fresco as 8 virtudes reais: perfeição, tranquilidade, bondade, conhecimento, generosidade, paz, perseverança e diligência. As cadeiras que se podem ver nesta sala foram criadas para a inauguração da estátua equestre de Dom José I na Praça do Comércio, em Lisboa, em 1775. Nos seus aposentos reais, situados no Torreão Norte, o rei possuía um oratório privado. Nele encontra-se uma pintura de Inácio de Oliveira Bernardes representando São José e a Virgem Maria. O teto foi pintado por Cirilo Volkmar Machado em agradecimento pelo nascimento da infanta Dona Maria Teresa, representando o anjo tutelar de Portugal com um menino nos braços e beijando um estandarte com o título Fidelíssimo, atribuído pelo Papa aos reis de Portugal. No mesmo torreão existe um grande salão que servia de sala de recepção e de despacho do rei, bem como espaço para convivência familiar. Na atualidade podem aqui ver-se peças de mobiliário português do século XVIII e 4 pinturas que foram encomendadas por Dom João V para a Basílica e Convento em redor de 1730. O quarto de dormir do rei apresenta uma cama de estado ao estilo Império Francês que pertenceu a Dona Maria Leopoldina da Áustria, Imperatriz do Brasil, mulher de Dom Pedro I do Brasil. Mais tarde pertenceu à Rainha Dona Maria II de Portugal. Nas paredes existe um retrato de Dom João VI, da autoria de José Inácio de Sampaio, e uma pintura da Sagrada Família, com uma moldura dourada em estilo rococó. Segue-se a Grande Enfilade, uma sucessão de salas que formam o mencionado corredor palaciano que une as torres norte e sul, sendo um dos maiores da Europa. Estas salas serviam para organizar cortejos das pessoas reais e dos seus séquitos. A Sala dos Vedores servia para os oficiais nobres responsáveis pela administração das finanças. Também é conhecida como Sala das Descobertas devido à pintura do teto, realizada em 1804 por Cirilo Volkmar Machado e Bernardo António de Oliveira Góis, evocando a época dos descobrimentos. Na pintura estão representados o infante Dom Henrique, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo. Nesta sala está ainda exposto um retrato do infante Dom Pedro, futuro Dom Pedro II, com 15 anos de idade, da autoria de Pierre-Antoine Quillard. A Sala dos Destinos de Portugal tem uma impressionante pintura no teto e parte superior das paredes, novamente da autoria de Cirilo Volkmar Machado, que representa a genealogia da Casa Real Portuguesa. Dom Afonso Henriques, fundador do reino, observa o livro dos destinos de Portugal, estando rodeado por vários dos seus antepassados e descendentes. Nas paredes, duas grandes telas, o retrato da Rainha Dona Maria I, segurando uma miniatura com a imagem do seu tio e marido Dom Pedro III, e uma alegoria retratando o Duque de Wellington abrindo o caminho ao regresso da família real portuguesa depois de 13 anos de exílio no Brasil.
Segue-se a longa sala do corpo da guarda do rei, onde estavam originalmente os archeiros que faziam a guarda ao monarca. No seu teto pode ver-se uma bela pintura do omnipresente Cirilo Volkmar Machado, representando o precipício de Phaetonte. Phaetonte, filho de Hélio, deus Sol dos romanos, conduziu as rédeas do carro que o seu pai usava para percorrer os céus, mas não conseguindo manter a rota, arriscava-se a destruir a terra. Zeus, para prevenir um desastre, foi obrigado a fulminá-lo com um raio, provocando a sua queda no rio Eridano. Nas paredes desta sala podem ver-se várias telas que representam personalidades da história de Roma e uma pintura de António Manuel da Fonseca, datada de 1855, que figura Enéas salvando o seu pai Anquises do incêndio de Troia. A sala de Dom João V contém os retratos do casal real, o rei Dom João V e a rainha Dona Maria Ana de Habsburgo. Contém também 2 medalhões de mármore de Carrara e mobiliário dourado do final do século XVIII. No meio do complexo, ocupando a parte central da fachada principal e comunicando com a basílica, fica a Galeria da Bênção. Servia para a família real e a corte assistirem aos serviços religiosos, mas também para a saudação aos populares, através das 3 grandes varandas voltadas para o exterior. A decoração deste espaço é consentânea com a da Basílica, recorrendo a mármores de diversas cores no chão, paredes e teto abobadado, produzindo um efeito de extraordinária beleza. No centro deste espaço pode ver-se uma excepcional escultura em mármore de Carrara e realizada por Alessandro Giusti, que foi o primeiro diretor da Real Escola de Escultura de Mafra, retratando o rei Dom João V como protetor das artes liberais. A Sala dos Camaristas, reservada para os membros da nobreza que prestavam serviço à realeza, apresenta um impactante teto pintado por Cirilo Volkmar Machado com as esquinas de Portugal ao centro. São rodeadas por vários deuses da mitologia clássica, numa alegoria à fértil descendência dos príncipes Dom João e Dona Carlota Joaquina. Junto dos aposentos reais do Torreão Sul, reservados à rainha, fica o oratório privado desta, com uma pintura de Inácio de Oliveira Bernardes, datada de 1730, representando Nossa Senhora do Livramento. No grande salão central deste torreão, destinado ao serviço da monarca, podem ver-se 5 pinturas encomendadas por Dom João V para a Basílica e o convento, da autoria de pintores como Vieira Lusitano, Agostino Masucci, Corrado Giaquinto, Francisco Mancini e Stefano Pozzi. O quarto da rainha, decorado com pinturas nas paredes, contém uma cama que pertenceu ao rei Dom Pedro V, tendo sido aqui que o último rei de Portugal, Dom Manuel II, dormiu na noite de 4 para 5 de outubro de 1910, data da implantação da República e final da monarquia. Este quarto tem uma casa de banho finamente decorada com pinturas murais de cenários bucólicos com representações de aves e o teto é coberto com um grande tecido com motivos florais.
A Sala do Brasil contém os retratos da família imperial do Brasil, nomeadamente o de Dom João VI, criado pelo pintor Máximo Paulino dos Reis em 1824. O teto da sala está pintado com representações do brasão real. Os convidados que esperavam para ser anunciados e recebidos pela família real ficavam na Sala de Espera, também conhecida como Sala de Dom Pedro V, devido à pintura de 1855 representando este rei, da autoria de Henri Petit, que domina as atenções na parede. Ao lado fica a Sala da Música, onde os convidados eram recebidos pela família real. Aqui pode ver-se um piano de cauda Joseph Kirkman, que pertenceu à Rainha Dona Maria Pia, e um piano de mesa Collard and Collard, ambos do século XIX. O palácio inclui também uma sala de jogos que tem um jogo do peão, uma mesa de bilhar chinês, uma grande mesa de bilhar francesa e uma mesa de snooker. A sala é decorada com duas pinturas de Silva Porto datadas de 1880. A Sala de Dom Fernando II, dedicada a este rei consorte austro-húngaro que foi casado com Dona Maria II, está decorada com mobiliário fabricado com hastes de cervídeos, um estilo introduzido em Portugal por este monarca. Este mobiliário anuncia a Sala dos Troféus de Caça que se segue, que era originalmente um espaço onde a fanfarra tocava. Após 1910 foi feita a redecoração com troféus de caça recolhidos na Tapada de Mafra. Estes troféus estavam anteriormente numa sala do piso inferior. Nas paredes existem também pinturas, tais como uma representando uma caçada de Dom Miguel I em Mafra e outra uma caçada do mesmo rei em Vendas Novas. O quarto da princesa Dona Maria Francisca Benedita pertenceu à irmã mais nova de Dona Maria I, que foi casada com Dom José, príncipe do Brasil, que faleceu com apenas 27 anos. A princesa, que viveria até aos 83 anos, foi sempre uma pessoa com elevado estatuto na corte, tendo mandado construir em Rona, Torres Vedras, um grande asilo destinado aos militares inválidos. A Sala de Dom Carlos I conserva uma coleção de instrumentos musicais oferecidos ao rei Dom Carlos I quando visitou a Ilha da Madeira. Possui também uma aguarela que representa esse monarca, pintada em 1902 por Roque Gameiro. A sala de jantar recria o ambiente de uma sala de refeições real do século XIX. Dentro de armários louceiros estão guardadas várias porcelanas chinesas, francesas e pratas. Como curiosidade, a mesa e as cadeiras que existem nesta sala foram criadas pelos reclusos da Penitenciária de Lisboa, tendo sido oferecidas por estes ao rei Dom Carlos. Por fim, a sala que contém ao centro uma maquete do Palácio Nacional de Mafra, feita em madeira de faia. Foi criada em 2017 para figurar na exposição comemorativa dos 300 anos deste monumento nacional. Na sua gênese, o projeto de Mafra previa a construção de um pequeno convento destinado a apenas 13 frades capuchos da Ordem de São Francisco, como cumprimento do voto de ação de graças de Dom João V pelo nascimento de um herdeiro. Ao se ter decidido incluir no complexo um novo Palácio Real, o planeamento original foi totalmente alterado, sendo que o convento passou a ser destinado a uma comunidade de 300 frades. O arquiteto João Frederico Ludovice tinha estado ao serviço dos jesuítas na Igreja de Jesus, em Roma, local onde fez os seus estudos. Talvez por isso o convento em Mafra tenha integrado um modelo construtivo utilitário inspirado no modo nostro jesuítico.
Em 1730 ingressaram na comunidade de Mafra 328 frades arrábidos, provenientes de vários conventos na região, que haviam sido mandados a extinguir por decreto real. Em 1771, os franciscanos foram enviados para o convento da Arrábida, próximo de Setúbal, dado o seu reduzido número nessa altura. O convento passou então a albergar os cônegos regrantes de Santo Agostinho, que foram transferidos do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, para Mafra. Contudo, em 1791, os frades franciscanos regressaram mais uma vez aqui. No ponto máximo de ocupação deste convento, consumiam-se aqui, anualmente, 120 pipas de vinho, 70 pipas de azeite, cerca de 10 toneladas de arroz e 600 vacas. Após a extinção das ordens religiosas, em 1834, o convento não foi vendido em asta pública, pois fazia parte dos bens da coroa. Em 1841, parte do edifício foi entregue ao exército português, tendo ali sido criada em 1887 a Escola Prática de Infantaria e Cavalaria, que depois passou, em 1890, a ser exclusivamente a Escola Prática de Infantaria, até 2013, ano em que passou a ser a Escola das Armas. Na atualidade, é possível visitar parte das salas que integravam a enfermaria do convento, incluindo algumas celas que eram destinadas aos frades enfermeiros. A sua decoração é esparsa e possuía apenas o essencial para o dia-a-dia dos religiosos. Ali podem observar-se as estruturas das camas, sobre as quais se colocavam colchões simples de palha, recipientes para a higiene individual, mesas para leitura e escrita e pequenas estantes para a arrumação dos livros. Este hospital seguia os preceitos de higiene da época, sendo constituído por vários espaços individuais destinados a doentes em isolamento, doentes graves e doentes em convalescença. Possuía ainda salas para o pessoal médico e para as cirurgias. Na enfermaria, os frades enfermeiros, o médico e o sangrador assistiam os pacientes, que estavam instalados em 16 compartimentos, com camas voltadas para o altar que existe no fundo da sala, de forma a poderem assistir à missa. A cozinha da enfermaria é a única cozinha visitável no Real Edifício de Mafra. Servia para confeccionar as refeições dos doentes e do pessoal médico. Aqui podem ver-se várias panelas de cobre, almofarizes, moinhos e outros utensílios de cozinha. Outro espaço importante era a botica, onde eram preparadas e armazenadas as infusões medicinais, elixires e ungüentos utilizados no tratamento dos pacientes. Nesse processo eram usadas algumas plantas cultivadas no jardim da cerca conventual. O Jardim do Cerco, conforme é designado ainda hoje, servia à comunidade religiosa e continha uma horta, um pomar, uma mata e zonas ajardinadas. Nele pode ainda ver-se um poço munido de uma velha nora utilizada para recolher a água. Mas o mais impressionante espaço deste complexo conventual e palaciano é a Casa da Livraria, que constitui uma das maiores bibliotecas europeias do século XVIII, estendendo-se por uma única e enorme sala com 1000 metros quadrados. Possui uma planta cruciforme, medindo 404 palmos de comprimento por 110 palmos de largura no cruzeiro e tendo os corredores uma largura de 43 palmos. A altura da abóbada é de 49 palmos, exceto no cruzeiro, onde atinge os 60 palmos.
Estão aqui reunidos cerca de 36 mil volumes que refletem múltiplos temas da cultura iluminista, combinando os assuntos religiosos e teológicos com o conhecimento racional e científico da época. Assim, encontram-se aqui livros sobre medicina, farmácia, história, geografia, literatura, filosofia, arquitetura, arte e direito, entre outros assuntos, para além de uma importante coleção de livros de música. Esta última inclui partituras musicais de compositores como Marcos de Portugal, João de Sousa Carvalho, José Joaquim dos Cantos e João José Baldi, sendo algumas delas destinadas a serem tocadas nos 6 órgãos da Basílica. Esta vasta biblioteca incorpora também vários incunábulos, livros impressos no século XV, e um conjunto de livros manuscritos e iluminados, como os livros de horas, também do século XV. As estantes foram desenhadas pelo arquiteto mafrense Manuel Caetano de Sousa, sendo que nunca foram terminadas. Faltam os fingidos de mármore, os frisos dourados e os retratos de escritores que preencheriam as molduras ovais ali existentes. Estas estantes foram instaladas em 1776, já no final do reinado de Dom José I, sendo que apenas em 1791 foi feita a colocação dos livros. No início do século XIX, Frei João de Santa Ana concluiu o segundo inventário dos livros e a organização que fez dos volumes mantém-se quase inalterada até hoje. A parte norte foi reservada aos livros de temáticas religiosas, sendo a sul destinada às ciências exatas e aos temas de âmbito civil. Aqui residem 2 colónias de morcegos que efetuam a desinfestação da biblioteca, consumindo os insetos que afetam a madeira e os livros. A importância e especificidade desta biblioteca foi desde logo confirmada pela bula do Papa Bento XIV de 1754, que autorizava a conservação de livros proibidos pelo Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos pela Igreja Católica. Essa autorização proibia o empréstimo ou desvio de qualquer volume desta biblioteca sob pena de excomunhão. Frei João de Santa Ana escondeu estes livros proibidos numas estantes do andar superior para limitar o acesso apenas aos possuidores da chave. Nesta, que é uma das mais belas bibliotecas do mundo, podem encontrar-se assim diversos volumes que abordam temas que, no seu tempo, desafiavam as convenções delineadas pela Igreja de Roma e pela sociedade de então. Datada de 1533, esta publicação assinada por Cornelius Agrippa compila 3 livros herméticos sobre magia num só volume. Os temas abordados vão da magia no mundo natural ao mundo celestial e matemático, passando pelas divindades pagãs e a magia cerimonial. Um dos mais populares tratados de demonologia do século XVIII, esta obra de Martín del Río negava o poder das palavras e figuras mágicas, atacando veementemente todo o tipo de superstições. Fundamental para a filosofia hermética, que teve um grande ressurgimento durante a época do Renascimento na Europa, o Corpus Hermeticum, aqui numa edição de 1574, também se encontra nas prateleiras da Biblioteca de Mafra. Entre o acervo de obras proibidas, incluía-se este volume de Jean Bodin, de 1587, que definia os conceitos de feiticeiro e feitiçaria, considerando os magos um perigo social. Já este tratado de Jean-Jacques Boissard, de 1613, versa sobre os profetas da Antiguidade, bem como sobre temas como a licantropia, íncubos e súcubos, estes 2 últimos sendo seres demoníacos que se envolviam em relações carnais com seres humanos. Numa edição de 1668, este manual para exorcistas possui uma curiosa ilustração na sua anteportada, na qual é representado um exorcismo. A oração do padre origina a expulsão de 2 pequenos diabretes que se elevam a partir do corpo do aflito.
O inquisidor-geral do Reino de Aragão, Nicolau Aimeric, criou uma obra aqui presente numa edição de 1578, que é predecessora do famoso Malleus Maleficarum. Descreve métodos de tortura, manipulação e pressão psicológica para a extração de confissões de alegadas bruxas. Em Mafra existe também uma cópia de 1616 do mencionado Malleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, um dos mais populares livros no combate à feitiçaria e verdadeiro guia dos inquisidores, descrevendo terríveis técnicas de tortura. Também na secção de livros proibidos estava esta obra de Gerolamo Cardano, criador da metoposcopia, uma técnica que alegava ser possível conhecer o caráter, virtudes e defeitos de uma pessoa através das linhas do seu rosto. Também as profecias de Nostradamus, famoso médico astrólogo e vidente francês, surgem nesta coleção bibliográfica, numa obra que propõe a sua interpretação e descodificação. O mundo da alquimia surge representado, entre outras, por estas três obras de Robert Fludd. A primeira, de 1633, contém ilustrações simbólicas inspiradas na cabala, na magia material, alquimia e astrologia. A segunda fala sobre como a luz divina ilumina o universo, a natureza e o homem. A terceira defende que o homem é reflexo de um macrocosmos composto por uma dinâmica harmonizada. O curioso e fascinante Mutus Liber, opúsculo de autoria desconhecida, ilustra o percurso do trabalho alquímico em 15 folhas gravadas. A edição existente em Mafra, de 1702, foi divulgada por Jean-Jacques Monget. Numa obra de Francisco Manuel de Melo, publicada em 1724, é abordada a Cabala, sendo explicado o seu significado, a origem dos seus termos, a sua história e ligação ao povo judeu. Também a escrita codificada e as técnicas de criptografia têm o seu lugar na Biblioteca de Mafra, de Athanasius Kircher, com uma obra que ensina as regras e lógica combinatória da criptografia, aos volumes de Johannes Trithemius, que são autênticas referências na história da criação de mensagens cifradas, nada faltava nesta extensa e absolutamente fascinante coleção de volumes. Ao longo dos séculos seguintes ao seu estabelecimento, o número de volumes existentes na biblioteca do Real Edifício de Mafra foi reportado como indo desde cerca de 60.000 volumes, segundo William Beckford em 1787, a aproximadamente 25.000 livros, segundo Lady Jackson em 1873. Sabemos que a biblioteca recebeu várias doações ao longo do tempo, como a do arquiteto Joaquim Posidónio, realizada em 1889, que ofereceu mais de 1.300 livros de temas artísticos e científicos. Contudo, alguns livros tiveram um percurso inverso, fruto de ações criminosas. Em 1904, um cidadão francês, chamado Gaston Spiraton, furtou da Biblioteca Real de Mafra 3 obras quinhentistas. A imprensa da época relatou o sucedido, assim como a subsequente captura do Larápio no Porto e a sua entrega à justiça. Mais tarde, em 1938, o responsável pela biblioteca, José da Costa Jorge, que tinha sucedido em 1920 a Eduardo de Sousa Gomes, o anterior conservador que pôs termo à vida numa dependência da biblioteca, foi detido pelas autoridades. Foi acusado do envolvimento no furto de 70 livros raros que faziam parte do acervo da biblioteca, incluindo 6 incunábulos, nunca recuperados, assim como um número considerável de gravuras. Em maio de 1939, José da Costa Jorge foi condenado a 2 anos de prisão por este crime. Apenas uma pequena parte dos livros foram recuperados, presumindo-se que alguns tenham sido vendidos a colecionadores ingleses. Mas estes casos de polícia são somente a superfície das curiosas histórias e mitos que foram sendo construídos em redor do Real Edifício de Mafra. É essa dimensão que vamos explorar na próxima parte.
Num monumento tão vasto como o Real Edifício de Mafra, com mais de 3 séculos de história, seria inevitável que a imaginação popular, a especulação e o exagero resultassem na criação de lendas e mitos tão exuberantes como o próprio edifício. Será possível existir um palácio ou um convento sem um espectro para o assombrar? Dificilmente, pelo que este monumento também tem o seu próprio fantasma, conhecido como o Capitão Sem Cabeça. Segundo a lenda, esta figura vagueava pelo corredor sul do palácio, causando medo em todos aqueles com quem se cruzava, particularmente aos jovens recrutas acabados de chegar às instalações militares. O espectro trajaria um uniforme da época napoleónica, vagueando sem descanso em busca da cabeça que tinha perdido em combate. Uma outra versão indica que o capitão fantasmagórico teria sido decapitado por um vigia que, ao ouvir o barulho de passos, desembainhou a sua espada e, num golpe, matou o seu comandante. O Capitão Sem Cabeça continuaria, assim, a percorrer os corredores do edifício de forma regular para verificar se os sentinelas estariam nos seus devidos postos e em alerta. Este aspecto dá pistas importantes sobre a origem de tal mito, sendo o fantasma um hábil ardil criado pelos militares para manter os novos recrutas da Escola Prática de Infantaria sempre atentos e fazendo, deste modo, cumprir a disciplina. As histórias de encontros fantasmagóricos foram, através dos tempos, passadas pela via da oralidade, o que não raro levou à alteração da lenda original. Noutras versões, o fantasma seria o espírito de um dos milhares de trabalhadores que perderam a vida durante a construção do edifício. Mas os habitantes misteriosos do Real Edifício de Mafra não se quedam por aqui. Uma outra história fala de um crime hediondo que teria ocorrido por volta de 1759 nas instalações deste edifício. Falamos da lenda do emparedado. O almoxarife do Paço Real teria recebido uma carta com um pedido secreto que não poderia ser recusado. Chamou 2 operários que trabalhavam nas obras do convento, um carpinteiro para construir um caixão e um pedreiro para abrir uma cavidade numa parede para o colocar lá dentro. Já com tudo preparado, chegou então uma carruagem com 2 homens mascarados que transportavam alguém ainda vivo dentro de um saco e a gemer em angústia. A pessoa foi então colocada dentro do caixão e, de seguida, no buraco feito na parede, que foi depois encerrado. Anos mais tarde, já depois da morte do Marquês de Pombal, o pedreiro estava nos seus últimos dias de vida e, não aguentando levar o fardo destes sinistros acontecimentos consigo, decidiu confessar o sucedido a um frade. Os frades, tendo ouvido este rumor, decidiram ir verificar o local indicado pelo pedreiro, tendo encontrado um caixão emparedado em cujo interior se encontrava um esqueleto que, segundo algumas versões da lenda, seria de uma mulher. Os franciscanos teriam então retirado os restos mortais daquele local, dando-lhes uma digna sepultura no cemitério do convento. Sendo curioso que esta história mencione datas, o emparedamento teria ocorrido em 1759 e o Marquês de Pombal faleceu em 1782, o que estabelece uma referência temporal. Não existe qualquer documentação da época que faça menção a estes eventos ou outros similares. A lenda do emparedado do convento de Mafra, apesar de carecer de provas documentais, evoca claramente um imaginário já sedimentado na tradição literária e popular portuguesa, o das freiras emparedadas.
Histórias como as descritas por Camilo Castelo Branco em A Freira no Subterrâneo alimentaram, desde o século XIX, uma visão trágica e sensacionalista dos espaços conventuais como lugares de clausura, repressão e punição extrema. Ainda que Mafra nunca tenha acolhido ordens femininas, a ideia de um corpo ocultado entre paredes de pedra inscreve-se numa lógica simbólica semelhante, o segredo mortal escondido sob o peso da arquitetura sacra, onde o silêncio institucional é tão espesso quanto os muros. É impossível não recordar também outros contos literários do misterioso e do macabro, como O Barril de Amontilhado, do grande escritor norte-americano Edgar Allan Poe. É nesse cruzamento entre lenda, literatura e memória que a história do emparedado encontra o seu eco mais profundo. Mas os mitos mais famosos de Mafra serão aqueles que falam de imensos túneis que existiriam debaixo do monumento, que não só se estenderiam por distâncias enormes, como seriam habitados por criaturas de pesadelo. A ideia de que os subterrâneos de Mafra são habitados por enormes ratos mutantes é muito provavelmente aquela que é mais conhecida do público em geral, tendo sido alvo de artigos em jornais e reportagens televisivas. Relata este mito urbano que os túneis subterrâneos do convento são casa de milhares de ratos enormes, cegos, albinos e maiores do que coelhos. Diz-se que são capazes de consumir gatos, cães e até vacas. Estes túneis teriam sido isolados do exterior com portas blindadas, sendo que os elementos da Escola Prática de Infantaria, instalada no antigo convento, alimentariam os ratos com cadáveres de animais. Este verdadeiro mito urbano terá tido origem no episódio real do soldado conhecido como Coradinho, que em 1971 sofreu uma queda de 30 metros num dos ventiladores dos esgotos, quando andava aos pombos nos terraços do edifício, acompanhado por 2 soldados. Estes últimos, receando represálias, não contaram o sucedido aos seus superiores. O Coradinho seria descoberto apenas 3 dias depois, quando o seu corpo já estava em decomposição, tendo o lóbulo de uma das suas orelhas sido comido por roedores. O mais dramático é que o soldado teria sobrevivido à queda, mas a falta de auxílio imediato levou a que perecesse. Rapidamente, a situação adquiriu contornos irreais e exagerados, sendo sugerido que o militar teria sido vítima dos ratos gigantes de Mafra. As histórias incluíram até detalhes mais extravagantes, como o da suposta necessidade de os militares se equiparem com lança-chamas para conseguirem movimentar-se nos túneis e livrarem-se dos ratos para chegarem ao corpo do camarada malogrado. O mito foi ganhando cada vez mais camadas. Dizia-se que a empresa alemã Bayer apresentou um projeto de desinfestação dos esgotos do monumento com veneno. O plano envolveria a evacuação do convento, mas também de toda a vila durante 15 dias, sendo que nunca chegou a concretizar-se por ser considerado demasiado dispendioso. Já na década de 1980, a autarquia indicou que não possuía verba para a desratização, e um antigo vereador daquele município indicou que teria sido a própria empresa preterida a responsável pela divulgação da história, o que a Bayer desmentiu através do seu porta-voz. A história ganhou tal dimensão na imprensa que, em 1984, um grupo de académicos utilizou a presença descontrolada de ratos em Mafra como motivo para contrariar uma possível transferência do Arquivo Nacional da Torre do Tombo para uma das alas do convento. O boato parece ter servido os propósitos de todos quantos o invocaram ao longo do tempo. Para os militares, era uma forma de manter os recrutas atentos. Para a imprensa, foi uma forma de cativar leitores e, no caso dos arquivistas, funcionou como estratégia para evitar uma deslocação indesejada. O outro mito mafrense alega que existe um longo túnel que liga o Palácio de Mafra à localidade da Ericeira, que dista cerca de 8 km, que teria sido usado em 1910 pelo rei Dom Manuel II para fugir após a implantação da República.
No dia 3 de outubro de 1910, o rei deixou a sua mãe em Sintra e foi jantar a Lisboa, tendo então sido informado por Teixeira de Sousa que a Revolução Republicana iria iniciar-se nessa noite. Depois do jantar, Dom Manuel II ficou a dormir em Lisboa, no Palácio das Necessidades. Passou a noite a jogar bridge, não conseguindo dormir, sendo que a partir da 1h30 da manhã a Marinha bombardeou o palácio, quase atingindo os aposentos do monarca. O rei fugiu de carro para o Palácio de Mafra cerca das 2 da tarde do dia 4 de outubro, onde chegou profundamente combalido e emocionado. O Dr. Tomás de Melo Brainer administrou uma dose de valeriana ao rei, que dormiria até às 6h30 da manhã de 5 de outubro. Após a bandeira republicana ter sido hasteada em Mafra, a família real percebeu que a monarquia tinha terminado, viajando então de automóvel, com o mínimo de bagagem e acompanhados de fiéis servidores, até à Ericeira. Ali esperava-os o iate real Amélia, para o qual Dom Manuel II foi transportado numa barca de pescadores, a Bonfim, tendo as rainhas seguido na barca Navegador. Depois de uma dramática despedida, o monarca foi exilado em Gibraltar e mais tarde seguiria para Londres. O Real Edifício de Mafra, pela sua enorme dimensão, tem coletores e túneis para o escoamento das águas pluviais e sanitárias, mas não possuem, de modo algum, a extensão sugerida pelos mitos populares. Todos estes mitos refletem o impacto que este monumento nacional tem sobre o imaginário daqueles que o visitam, que nele habitaram e que o observam, sendo também eles parte do perene fascínio deste edifício que, desde 2019, foi reconhecido pela Unesco como Património da Humanidade. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.